Hey, tudo bem, Alto Astral? Eu não te falei que hoje a guitarra vai rolar solta aqui? Vai rolar com um dos maiores guitarristas de toda a história do rock and roll, na minha opinião, Johnny Winter, né? O Johnzinho Inverno. Esse guitarrista fantástico, né? Nasceu com o nome de John Dawson Winter III. Quer dizer, ele tinha o nome do pai e o nome do avô. Lá nos Estados Unidos é assim, né? Bill William Ludwig III, quarto, é aquela geração de pai para filho, o mesmo nome, né? E ele nasceu na cidade de Leland, no Mississippi, terra dos bluesmen, no dia 23 de fevereiro de 1944. Mas quando ele ainda era bebê, a família se mudou para o Texas, na cidade de Beaumont, no sudeste do Texas. Essa cidade, Beaumont, fica a poucos quilômetros, uns 50 quilômetros de Port Arthur, onde em 43 nasceu a Janis Joplin. Quer dizer, um estava do lado do outro ali, cresceram pertinho e se tornaram essas figuras maravilhosas, né? Johnny Winter, filho de um senhor, o John Dawson Winter II, tocava banjo e saxofone, assim, virtuose. E a mãe tocava piano, né? Ele cresceu e depois nasceu o irmão dele, Edgar Winter, muito famoso também, em 1947. Eles cresceram numa casa cheia de instrumentos musicais. E ali eles começaram, né? Tem uma história interessantíssima. Quando o Johnny Winter tinha uns 6 para 7 anos de idade, ali, né, na infância, o avô, o John Dawson Winter, construiu para ele, lá na casa dele, tinha aquele terreiro imenso, né, o backyard, construiu numa árvore uma casa, tipo casa de Tarzan, sabe como é que é? Isso é o Johnny Winter que falou nos anos 70. Ele ia, subia para a casa de Tarzan todas as tardes, depois que ele deixava a escola, e ia ouvir os discos dos ídolos dele, que eram os bluesmen, né? Muddy Waters, Willie Dixon, Elmore James e companhia, John Lee Hooker, esse povo todo, né? Na vitrolinha, e ficava com o violão cutucando ali com o slide. Foi assim que ele começou. Com 11 anos de idade, esse albino, ele era albino, ele e o irmão dele, né? Todo mundo sabe, aquele cabelo branco, branquelo, da cor de leite, né? Ele, com 11 anos, já tinha várias bandas ali, quando deu o estouro do rock and roll, né? 55 e 56, 10, 11, 12 anos, ouvindo Elvis Presley também, né? Bill Haley e seus Cometas. Ele já tinha bandas na escola, né? O cara era fera, um menino prodígio. O irmão dele também, na trilha, né? Querendo aprender tudo, saxofone, clarineta, piano, bateria, e o Johnny Winter, principalmente na guitarra elétrica já. Com 15 anos, ele já faz a sua primeira gravação, impressionante, né? Aí acontece o seguinte, lá para o ano de 1964, ele e o Edgar Winter juntam um dinheiro, pegam um trem, aquele da Amtrak, né, americana, e eles vão para Chicago, com uma ilusão de conhecer o Muddy Waters, aquela turma toda, B.B. King, etc., os bluesmen, achando que os caras eram completamente milionários e que só andavam de Cadillac, não sei o quê. Lê do engano, né? Chegando em Chicago, eles constataram que os caras eram paupérrimos, não tinham grana para nada. Foi um tapa para o Johnny Winter. Mas ele ali em Chicago começa a tocar naqueles clubes enfumaçados, né? Aquela gente toda maluca. É ali que ele começa mesmo a carreira dele. Até que em 1968, a revista Rolling Stone faz uma reportagem sobre um albino texano. Errado, né? Porque ele nasceu no Mississippi. Mas aí ele já tinha a fama de ser o albino texano que destrói a guitarra. Isso parou nos ouvidos e nos olhos de Steve Paul, um produtor de Nova York, da Columbia Broadcasting System, a CBS, né? Uma tremenda gravadora na época.
O cara fala, ué, mas eu preciso saber quem é esse cara aqui, ó. Johnny Winter. Ele vai até o Texas, vê o cara tocando com Mike Bloomfield, um monstro da guitarra, morreu novo em 1981. Mike Bloomfield era daqueles caras que quando solava ele virava de costa para a plateia. Olha que cara louco, para ninguém copiar o solo dele, entendeu? E aí esse Steve Paul fala, olha aqui, ô Johnny, vamos para Nova York que lá você tem emprego. E o Johnny Winter casca fora para Nova York, grava o primeiro disco em 1969, com a participação não só do irmão dele, Tommy Shannon no contrabaixo, Uncle John Turner na bateria e o Willie Dixon, o bluesman da pesada, né? Tocando contrabaixo acústico. Aí depois vem o Second Winter. Esse é meu álbum predileto do Johnny Winter, foi o primeiro que eu escutei dele. É sensacional, da pesada. E ele não para mais. Em 70, 71, ele forma o Johnny Winter And, com Ricky Derringer. Uma fera, um menino de 17 anos, já tocando com Johnny Winter, um super guitarrista que foi o braço direito do Johnny Winter naquela época ali. Acontece que em 1972, o Johnny Winter, o Ricky Derringer, ele insiste para o Johnny Winter se internar numa clínica que ele estava completamente viciado em heroína. É o que o Johnny Winter faz. Se interna, cura, entre aspas, né? E volta com um descasso. Still alive and well. Still alive and well. Ainda vivo e bem. E aí depois vem uma série de álbuns da pesada. Johnny Winter nunca parou. A morte é que parou o cara. Nós vamos ver aí o Johnny, em 1974, tocando uma música do Rick Derringer. Rick Derringer está na ativa até hoje. Fez álbum com Tim Burger e Carmine Appice. Da pesada mesmo, um guitarrista sensacional. Nós vamos ver aí o Johnny Winter. Presta atenção também nesse baterista dele da época aí, o Richard Hughes, esmurrando, espancando essa Slingerland aí, um excelente baterista também. É um power trio aí que você vai ver. Johnny Winter e Hoochie Coochie Man. Aliás, não é Hoochie Coochie Man. É rock and roll, Hoochie Coo. Ah, tá sabendo? Isso aí é rock and roll para ninguém botar defeito. Você só vê aqui na Enciclopédia do Rock. Claro! O melhor caminho para viajar, baby. The best way to travel. Gonna stop when the first is cold. Boss banging at the old town hall. Cause they were thinking to down. No, I'm never gonna lose a funky sound. Rock and roll to you. Lordy, mama, like my blues. Rock and roll to you. Truck on out and spread the news. Run around.
Goodbye to all my blues. God in my